Os 6 animais mais poderosos da África. Chifres imponentes, presas colossais. Mandíbulas devastadoras. Parece que a própria natureza concedeu atributos extraordinários a essas criaturas. E não estamos falando de seres fantasiosos de lendas. Estes são muito reais, que dominam as vastas paisagens africanas como verdadeiros soberanos de seus domínios. Prepare-se para conhecer os gigantes que imperam na África. Quando você descobrir o que eles são capazes de fazer, entenderá por que ninguém ousa confrontá-los sem uma reflexão profunda. Búfalo africano. Não se deixe enganar pela sua expressão séria e olhar vigilante. Ele não está apenas simulando perigo. Com quase 1 tonelada de pura massa muscular, estes animais representam a essência da força bruta no reino animal. Eles se movem em grandes grupos porque, convenhamos, um batalhão de tanques é a melhor forma de dissuadir qualquer um que tem a imprudente ideia de se aproximar. E se você pensa que um leão é corajoso por enfrentar um búfalo, reconsidere. Na verdade, os leões precisam de unir forças para tentar derrubar um desses gigantes. E mesmo assim, a vitória não é garantida. Um golpe certeiro de chifre de búfalo pode rapidamente reverter a situação. E não esqueçamos, o búfalo africano tem uma memória notável. Só quem já tentou desafiá-lo, ele provavelmente se lembrará e não hesitará em dar uma lição inesquecível a quem ousar tentar novamente. A manada de búfalos é praticamente uma fortaleza em movimento. Eles se defendem uns aos outros com uma lealdade que muitos humanos poderiam admirar. Quando um predador se atreve a atacar, a resposta é geralmente rápida e implacável. Imagine dezenas de búfalos avançando, criando uma tempestade de cascos e chifres prontos para esmagar qualquer ameaça sob seu peso. Não é à toa que os predadores ponderam 2, 3, talvez, porque, vamos ser sinceros, confrontar uma muralha de músculos com chifres afiados não é o tipo de maçã que uma pessoa sensata busca. Rinoceronte branco. Agora, falemos do rinoceronte branco, ou, como prefiro chamá-lo, o tanque com uma broca na testa. Este gigante ambulante é o segundo maior mamífero terrestre, superado apenas pelo elefante. E quando digo grande, não é exagero. Estamos falando de até 2,5 toneladas de puro músculo, couro espesso com uma armadura e um temperamento que é, digamos, menos do que acolhedor. O rinoceronte branco parece ter saído de um filme de dinossauros, com seu impressionante chifre que pode atingir até 1,5 metro de comprimento. Ele não é do tipo que se preocupa com trivialidades, como predadores. De fato, o único animal que geralmente se atreve a confrontar um rinoceronte é o ser humano, e nem sempre isso termina bem. Este gigante da savana é mais calmo que seu parente, o rinoceronte negro, mas não se iluda. Se você cruzar seu caminho, este tanque pode se transformar em um míssil em alta velocidade. Eles podem parecer lentos, mas acredite, quando decidem correr, e sim, eles podem atingir até 50 km por hora. É melhor você não estar no percurso. Com aquela cabeça enorme abaixada e o chifre apontado para frente, eles possuem tudo o que é necessário para reduzir qualquer coisa a pedaços. E falando em chifre, vamos esclarecer. Ele não é meramente ornamental. Este chifre é feito de queratina, a mesma substância de nossas unhas e cabelos. Mas na cabeça de um rinoceronte, ele adquire um considerável poder destrutivo. É usado para lutar, defender-se e, claro, marcar território. Para qualquer outro animal, encontrar um rinoceronte remexendo as árvores da área, afiado e pronto para qualquer desafio. Elefante africano. Chegou o momento de abordar o verdadeiro gigante da savana, o elefante africano. Se você pensava que já tinha visto tudo, prepare-se, pois este é o grandalhão que redefine a noção de poder bruto. Imagine um veículo blindado com uma tromba e orelhas enormes, e você ainda não terá uma ideia completa do que é estar diante de um elefante africano. Comecemos pelo essencial. O elefante africano é o maior mamífero terrestre do mundo.
Estamos falando de até 7 toneladas de pura majestade caminhando pela savana como se fosse o dono de tudo, e de fato ele o é. Com uma altura que pode se aproximar dos 4 metros nos ombros, ele é basicamente um arranha-céu ambulante. Mas não se engane pela sua aparência, digamos, amigável. Se você o provocar, verá do que ele é capaz. A tromba, essa ferramenta multifuncional e extraordinária, é uma das grandes maravilhas da evolução. É o equivalente animal de um canivete suíço. Ele a utiliza para cheirar, tocar, segurar, puxar e, obviamente, para arremessar qualquer coisa ou quem ele decidir que está atrapalhando. Precisa derrubar uma árvore para alcançar algumas folhas? Sem problema. Quer dar um empurrãozinho em um leão atrevido? Tromba nele! E claro, não podemos nos esquecer das presas, feitas de marfim. Essas impressionantes estruturas podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar até 45 quilos cada. Elas são usadas para cavar, remover cascas de árvores, combater e, quando necessário, para fazer uma rápida limpeza em qualquer obstáculo. E não pense que o elefante é apenas força bruta. Ele também é uma das criaturas mais inteligentes da Terra. A memória de um elefante é lendária, e com razão. Eles conseguem lembrar-se de fontes de água que visitaram há décadas, reconhecem amigos e adversários antigos e possuem uma comunicação tão complexa que inclui sons, toques e até infrassons que nós humanos nem sequer conseguimos perceber. Então, da próxima vez que você estiver pensando em quem realmente comanda a savana, lembre-se do elefante africano. Hipopótamo. Se você pensa que este grandalhão de aparência roliça é apenas uma versão aquática de uma preguiça, prepare-se para uma surpresa. O hipopótamo é, na verdade, um dos animais mais perigosos e imprevisíveis da África. Sim, aquele que se parece com uma versão inflável e fofinha de um tanque de guerra é, na realidade, um terror ambulante, ou nadante. Primeiro, vamos esclarecer algo. O hipopótamo pode parecer que passe o dia todo flutuando preguiçosamente na água, mas não se engane. Ele possui um conjunto de habilidades que faria qualquer predador hesitar antes de se aproximar. Para começar, ele tem mandíbulas que fariam qualquer dentista tremer, com caninos que podem atingir até 50 centímetros de comprimento. Esses dentes não são apenas para exibição. Quando o hipopótamo abre aquela boca enorme, é como se estivesse revelando um arsenal capaz de esmagar praticamente qualquer coisa que se atreva a chegar perto. E, falando em proximidade, você sabia que o hipopótamo é responsável por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande mamífero? Pois é. Eles são extremamente territoriais e, se sentirem que seu espaço está sendo invadido, partem para o ataque com uma velocidade surpreendente. Sim, você ouviu bem. Apesar de seu peso colossal, o hipopótamo pode atingir velocidades de até 30 km por hora em terra. Então, boa sorte tentando escapar de um desses. Mas não é apenas em terra que ele, o rei. Na água, o hipopótamo é praticamente um submarino com atitude. Ele pode ficar submerso por até 5 minutos de cada vez, o que significa que ele pode estar bem debaixo do seu barco sem que você perceba. E quando ele decide emergir, é melhor torcer para que esteja de bom humor, o que, convenhamos, não é muito frequente. Leão africano. Não é apenas por ser chamado de rei da selva que ele figura nesta lista dos animais mais poderosos da África, meu amigo. O leão possui mais do que um título de nobreza. Ele tem as credenciais para provar que merece cada grama do respeito que recebe. Primeiro, falemos de força bruta. Um leão africano não é apenas um predador. Ele é uma máquina de caça projetada pela natureza, com músculos que parecem ter sido esculpidos com o único propósito de dominar o mundo selvagem. Um leão macho pode derrubar uma presa que pesa até 900 quilos. Isso mesmo, ele pode abater um búfalo africano, um daqueles brutamontes que mencionamos anteriormente, claro,
Não é frequente ver leões atacando essas feras sozinhos, mas já aconteceu. Agora, a mordida do leão merece uma atenção especial. Com uma força de 650 PSI, essa mordida não está para brincadeira. É poderosa o suficiente para esmagar ossos, cortar a traqueia de uma presa e garantir que a refeição não escape. E quando falamos de garras, estamos nos referindo a lâminas naturais que podem medir até 7 centímetros de comprimento, capazes de rasgar carne e alcançar órgãos vitais em segundos. Mas o poder do leão não é apenas físico. Ele também reside em seu intelecto estratégico. Os leões são os únicos felinos que caçam em grupo, e essa colaboração os torna quase invencíveis. Imagine enfrentar uma equipe de caçadores coordenados, onde cada membro sabia exatamente o que fazer e quando atacar. Eles cercam, perseguem e abatem presas com uma eficiência que rivaliza com qualquer equipe tática militar. Isso não é apenas força bruta, é poder inteligente, o que os coloca em uma categoria à parte quando se trata de predadores. E há mais. O leão africano é um mestre do território. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. E não é apenas para instigar medo. É um anúncio público de que aquele território tem dono. E que dono! Qualquer intruso, seja outro leão ou qualquer outro predador que ouse desafiar sua autoridade, encontrará uma recepção nada amigável. Esses rugidos que podem fazer o chão tremer são um aviso sonoro de que o rei está em casa e pronto para defender seu trono com tudo o que possui. Crocodilo do Nilo. Agora é a vez do verdadeiro senhor das águas africanas, o crocodilo do Nilo. Se o leão é o rei da savana, o crocodilo do Nilo é o imperador dos rios, governando com uma combinação letal de paciência, força e uma mordida que faria qualquer um pensar 2 vezes antes de dar um mergulho. Comecemos pela sua aparência. Este monstro pré-histórico pode atingir mais de 5 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Com sua pele escamosa e olhos que parecem espreitar da escuridão, ele é o tipo de criatura que você esperaria encontrar apenas em um filme de terror, exceto que ele é muito real e extremamente eficaz no que faz. E o que ele faz? Você pergunta. Bem, o crocodilo do Nilo é o mestre supremo da emboscada. Ele passa horas, até dias, imóvel na água, parecendo nada mais do que um tronco inofensivo. Mas assim que uma presa desavisada se aproxima para beber água, ele se transforma num foguete biológico, emergindo da água com uma velocidade assustadora. E quando ele abocanha sua vítima, não há retorno. Essa mordida tem mais de 3.000 PSI de força, o suficiente para esmagar ossos como se fossem biscoitos. Quer saber o que é ser pego de surpresa? Pergunte a qualquer animal ou turista desatento que já encontrou um desses na beira do rio. E não é apenas a mordida que é impressionante. O crocodilo do Nilo possui uma técnica de caça que é, digamos, extremamente eficiente. Conhecida como rolo da morte. Essa manobra envolve agarrar a presa e girar em alta velocidade, despedaçando carne e ossos em questão de segundos. É o tipo de coisa que faria qualquer predador terrestre parecer um amador. Afinal, por que lutar contra sua comida quando você pode simplesmente girar até ela se desintegrar? Ele não é muito seletivo em sua dieta. Peixes, aves, mamíferos, outros répteis, se estiver ao alcance e couber na boca, é um prato principal. Já foi documentado que crocodilos conseguem abater búfalos e zebras com um único golpe. E sim, isso inclui humanos também, porque afinal, um lanche inesperado é sempre bem-vindo. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio na África, lembre-se, sobre aquela água calma e serena, pode estar espreitando um dos predadores mais antigos e eficazes do planeta.